Olá, que bom estar aqui com você para conversar sobre vendas de alto valor. Para você que vai chegando, vai me dando um oi, porque hoje eu vou ter um especialista maravilhoso, o Sandro San, que daqui a pouquinho está chegando, para nós falarmos esse tempo de Covid. Será que dá para vender alto valor? Alto valor é alto ticket, produtos mais caros e serviços mais caros, mas não é necessariamente caro. Eu vou te explicar isso aqui. Nós vamos falar de cliente ideal, nós vamos ter um bate-papo maravilhoso. Quem vai chegando me dando um oi, de onde você é? Ana Freitas, Fernanda Ribas, Flávio Nídia, Cristur, psicóloga, que legal. Ó, eu vou deixar fixado aqui o link para vocês. Só um momento, enquanto o meu convidado chega, né? Enquanto meu. Oi, Washington, que bom ter você aí, meu querido. Tudo bem com você? Vai me dizendo de onde vocês estão falando aqui hoje. Aproveita. Se você tem alguém que já trabalha com infoproduto, pega o aviãozinho, manda o convite. Se você tem alguém que não trabalha na internet, mas quer começar a vender na internet, quer mais informações, clica aí, manda o aviãozinho também. E se você tem alguém do comércio, que hoje está sofrendo muito com esse momento, é hora de convidar essa pessoa para estar aqui, tá? Para você que chegando aí, esse link que eu fixei aí é o do grupo que eu inaugurei há 2 dias do Telegram, onde eu estou entregando conteúdo para vocês lá dentro, de qualidade, lá dentro do acesso ao curso gratuito, que até sexta-feira a gente está liberando uma plataforma gratuita para poder ajudar as pessoas nesse momento de crise. E a pergunta que eu faço para você, nesse momento de desafio, qual tem sido a sua contribuição para ajudar alguém? Como você tem conseguido ajudar alguém? O que você pode fazer para ajudar outro? Às vezes é uma palavra, às vezes é uma orientação, às vezes é algo que você venderia e você faz, isso aqui hoje eu posso entregar isso aqui de graça. Porque, olha, prosperidade é esse equilíbrio de troca de dar e receber. Quanto mais a gente dá, mais o universo devolve. Oi, Pia, maravilhosa. Pia estava comigo aqui ontem, nós falamos ontem sobre redes sociais. E se vocês ainda, o Sandro chegou, é só ele me mandar o convite aqui que nós vamos entrar. Deixa eu ver se já entrou o convite aqui. Ok. Vamos conversar sobre isso, sobre esse mercado de alto valor aqui hoje. Seja bem-vindo, Sandro. Vamos ver ele entrar aqui. Oi, meu querido! Oi, meu amor, tudo bem? Saudade de você. Também, saudade de você. Quanto tempo? Pois Nem é, se, nem esse se fala. Covid prendeu a gente, né? Eu ia te ver, eu fui corrida no Rio no Carnaval, aí depois voltei, mas como eu ia em São Paulo essa semana, estava marcado de ir no Rio em 15 dias, mas aí agora são tempos diferentes, estamos nos adaptando, né? É, verdade. Não temos outra opção, né? É, e é uma coisa que eu tenho falado. Uma vantagem a gente ainda tem, a gente aprendeu a vir para esse meio aqui online antes do que agora as pessoas que acabaram sendo forçadas a estarem aqui nesse momento, né? Eu Sim. estava comentando ontem, Sandro, que na data de ontem eu liberei um vídeo, ontem não, anteontem, de uma palestra que eu dei lá no evento do Maurício Sampaio, que eu conheci lá no Mastermind do Sandro, uma pessoa maravilhosa. E eu dei palestra no evento dele ano passado, e uma das coisas que eu estava falando para os coaches de carreira, e para vários profissionais que nem eram coaches, eram pessoas que trabalhavam, estavam fazendo, buscando transição de carreira, é que mesmo elas encontrando o propósito delas, elas deveriam usar melhor a internet. Eu tinha lido uma pesquisa nos Estados Unidos que no máximo em 2 anos os profissionais que não estivessem dentro da internet usando, mesmo que tenha uma loja física, um produto físico, mas que elas precisariam usar melhor as redes sociais para poder manter o negócio perene, né? A sobrevivência, a sustentabilidade no negócio, no máximo em 2 anos, até profissões iam começar a perder clientes em função disso. E você vê que vem um Covid que para todo mundo, importa até aquelas pessoas que falavam, eu não gosto desse negócio de internet, não tem rede social, não quero mexer com isso não, meu negócio é tradicional e tal, tal, tal. E agora tá uma galera correndo nesse momento para poder estar aqui no digital, seja entregando produto físico. E tem, É né? E é o que eu estava falando antes de você chegar. Tem públicos que são mais afetados e outros menos afetados.
Que tem os que não têm condição e elas ficam com menos condição, mas tem aqueles que têm condição e continuam investindo, comprando. E eles gostam, muitos deles gostam de produtos de alto valor. E tem mesmo aquela pessoa que ela, aparentemente, para um público, eles acham que ela não tem condição, mas eles não viram valor naquilo que é entregue. E se eles verem valor, eles investem tempo e o comprometimento em dinheiro também. E é sobre isso que eu quero que você fique à vontade para contar um pouco sobre você e para minha audiência, que ainda tem quem conhece, tem quem ainda não conhece, né? Para a gente falar um pouco sobre como vender alto valor nesse momento de Covid. Na verdade, assim, né? É engraçado isso, né? Muita gente está me perguntando, tem me perguntado isso, se dá para vender produtos de alto valor ainda na crise, se as pessoas não têm dinheiro. E, sinceramente, assim, é engraçado isso, né? Eu lembro que em 2015 a gente teve uma crise aqui no Brasil, naquela, enfim, você sabe tão bem quanto eu, enfim, empresas fechando, vários problemas ali. E, cara, eu já falava já em 2015 que as vendas de produtos high-ticket subiram naquela época. Então, inclusive, naquela época, marcas de luxo começaram a vender mais, né? E agora eu não vejo muita diferença nesse sentido ainda, porque o que acontece? A gente, quando vende produto de alto valor, a gente vende uma solução de um problema, né? A gente se foca em resolver um problema. Cara, o que não falta hoje em dia é problema. A crise só trouxe mais problema para as pessoas, Exatamente. E em né? todas as áreas. Problema na questão emocional, problema na questão financeira, na área da saúde, relacionamento que as pessoas estão em casa, estão precisando, reinventar seus negócios, né? Mas é Com isso que você certeza. falou, Sandro, isso é incrível. Em 2015, eu fechei uma empresa em 2015. Eu abri e eu fechei, não foi assim, quebrei a empresa. Eu tinha feito investimento, ela estava com 10 meses e eu comecei a conversar com alguns especialistas. E dois deles, muito sábios, um professor universitário da área de economia e o outro investe no mercado financeiro. Os dois me disseram a mesma coisa. Vai ter dois públicos que vão vender as necessidades básicas, que eles não têm como deixar de consumir, e quem trabalha com alto valor. Porque o rico vai continuar rico e quem investe vê valor em algo, mesmo que ele não seja naquele público considerado rico, o que ele vem, a marca que ele compra, ele tem fidelização, ele não vai deixar. Ele pode É, diminuir algumas coisas. E é isso que você está falando, né? é verdade. Tem uma situação que, mesmo quando a pessoa não é rica, não tem muito dinheiro, é, se você pensar bem é o seguinte, as pessoas estão numa situação desesperadas, onde elas têm que, sei lá, começar a vender pela internet, começar a se reinventar, começar a fazer coisas diferentes. E, e só essa motivação de fazer isso é uma motivação que coloca essas pessoas numa zona de insegurança, de incertezas, e coisas que elas não sabem, que elas não estão acostumadas. E a grande sacada de quando você vende um programa falando para a galera que trabalha com coaching, com consultoria, enfim, com mentoria de uma forma geral, é que as pessoas nesse momento elas estão precisando de mentoria. Elas estão precisando de alguém que tenha uma experiência e que possa compartilhar essa experiência de uma maneira mais próxima. Então, assim, para quem é muito mais, vamos dizer assim, muitas pessoas que estão, sei lá, vou pegar uma pessoa que está numa empresa e a empresa está numa situação lá que ela não sabe se vai ter emprego, se não vai ter emprego, porque, enfim, tá tudo muito nebuloso o futuro dela, e ela entendeu que ela precisa empreender neste momento, ou que ela precisa começar a aprender a ir para a internet. Essa pessoa vai se sentir muito mais segura se ela for fazer isso através de um programa, de uma mentoria, de alguém que está acompanhando ela, que está orientando ela, porque ela sabe que ela não pode gastar dinheiro numa coisa errada, porque ela não quer errar na hora Exatamente. de fazer esse caminho. E tem que Então, encurtar para o essa caminho e fazer mais rápido, né? Exatamente, né? Então, para essa pessoa, é, é óbvio, né? Vai ter muitas pessoas que vão olhar isso e vão falar, cara, eu preciso disso. Eu não quero um curso online, por exemplo. É claro, vai ter quem compra o curso online, vai ter gente para tudo. Mas eu digo assim, você não vai deixar de vender, porque vai ter aquelas pessoas que vão dizer assim, não, cara, eu quero uma mentoria comigo. Eu quero alguém que, putz, está ali me ajudando a fazer isso. Eu quero alguém que possa realmente não me deixe errar, porque eu não tenho muito tempo. Eu não sei o que vai ser daqui a 3 meses. Eu tenho 3 meses para resolver essa situação, né? Então, assim, e eu falo, eu acho que não vejo muito, e como você falou no começo, isso é uma coisa que vai acontecer em qualquer nicho, em qualquer mercado, porque quem tem um problema, a crise está agravando esse problema. Seja ele um problema de relacionamento, seja ele um problema de, enfim, de autoestima ou de prosperidade, né? Assim, agora, nesse momento, que as pessoas querem mais prosperidade.
É nesse momento que elas querem Exatamente. mais, né? Pô, o que que elas querem agora? Querem saber como é que elas ganham dinheiro, né? Como é que elas vão sobreviver? Elas têm que se livrar de mentalidade de escassez, elas têm que descobrir formas alternativas de serem mais criativas. Enfim, tudo Exatamente. coisas que você, por exemplo, trabalha nos seus programas, né? Desbloqueio. E eu não vejo, sinceramente, não vejo como E é isso, né, uma... Sandro? O que elas estão pensando agora, a energia do pensamento que elas estão agora, vai criar os próximos meses. Então, estão tão focados em sobreviver ao vírus, e é lógico, é importante, a gente não diminui isso, de fazer asepsia, de cuidar, quem puder ficar isolado, isolar, não é essa a questão, mas estão tão focadas, lá vem a crise, ela vai me engolir, que não estão vendo que todo desafio lhe traz uma oportunidade subjacente. Então, ao invés de olhar e pensar, tá, como é que eu vou me reinventar, como eu vou prosperar e começar a colocar o mindset para outro lugar, estão sendo paralisadas pelo medo, entende? E é o momento de literalmente aproveitar quem já estava no emprego, que estava inseguro ou não estava gostando. Se está dentro de casa, agora que é hora de poder parar e falar assim, cara, agora eu vou me conectar ao que eu vim fazer nesse planeta, vou reformular e vou prosperar de verdade, porque eu vejo que é um momento que algumas vaquinhas vão para o brejo, mas literalmente para colocar as pessoas que quiserem voar a partir disso e ter resultados melhores, terem resultados melhores. Com certeza, com certeza. Eu falo assim, né? Eu tenho dito muito para a galera da mentoria e tal, é uma coisa assim, que eu vejo que numa crise, as cartas do jogo são embaralhadas de novo, né? Então as cartas são todas mexidas de novo. E eu lembro que quando eu era criança, meu pai, lá em casa, todo final de domingo a gente jogava buraco, né? E meu pai passava, enfim, final de semana para ele era dele jogar buraco. E às vezes tinha muita criança sempre lá por perto, e vinha alguém e derrubava as cartas todas lá que estavam na mesa, e o pessoal ficava meio puto da vida, porque tinha que pegar as cartas e começar um jogo todo de novo, né? Quem joga carta sabe como é que. Porque você joga buraco, você bota aquele jogo, você vai colocando tudo na mesa, né? E aí passava uma criança para lá, pisava, derramava alguma coisa, derrubava, às vezes, pô, o pessoal improvisava, derrubava. É aqui que tinha que começar aquele jogo todo de novo. E uma coisa que eu lembro que eu achava interessante é que quem estava perdendo o jogo era ótimo quando acontecia aquilo, né? Porque você tinha a oportunidade de começar de novo. Você fala, cara, porra. Resetou, verdade, verdade. Eu falo assim, cara, se a tua vida antes estava ruim, porra, dá graças a Deus agora, porque agora você tem uma chance de fazer de novo uma coisa diferente, né? Verdade. Então, se de repente, se você antes não estava conseguindo ter resultado, se para você as coisas estavam difíceis antes, essa é a oportunidade que você tem de fazer as coisas darem certo a partir de agora. Porque agora se embaralhou o jogo, as cartas, você está recebendo outras cartas e você tem uma outra oportunidade de poder fazer um jogo diferente. Exatamente. Não, perfeita a analogia, perfeito. Porque a gente vê em qualquer nicho de negócio. Agora, você podia ver, teoricamente, que é um desafio que as pessoas têm nesse meio, de se comparar, o que está aqui, o que está aqui. Não, não importa onde você está, agora tem tanta gente com problema e tanta gente precisando de ajuda, que as cartas foram recolocadas totalmente na mesa. E se você resolve o problema do outro, que é o que eu vejo muito empreendedor digital, muito empreendedor aí com medo de trazer a solução, eu não vou colocar e eu vou vender, nossa, eu vou me aproveitar. Teve algumas pessoas que eu falei, olha, isso é mindset. Nossa. Sinceramente, o dinheiro, não, mas no momento de crise eu vou vender? Sim, porque você vai ajudar aquela pessoa a resolver um problema. E o dinheiro é uma moeda do comprometimento. Quantas pessoas pegam um produto gratuito? Nós temos conteúdo gratuito, aqui é um conteúdo gratuito, nós temos diversas formas de contribuir gratuitamente, mas quantas pessoas saem de uma live dessa e pega conteúdo e sai, aplica e faz? Nem todas, a maioria não faz. Ontem nós falamos aqui com a especialista que estava ontem, literalmente, Sandro, do passo a passo, das ferramentas para poder montar post, de como fazer uma live, das dicas para poder fazer uma live. Ficou 24 horas até nós começarmos a nossa, ainda estava lá. Quantas foram as pessoas? Eu queria até que quem entrou aqui ontem, estava aqui hoje, me conta se fez algum passo, já me manda uma mensagem. E quem está aqui hoje agora, eu também quero te fazer um convite. Clica nesse aviãozinho que está aí, já manda para alguém que você vê que está com medo dessa crise que está vindo do coronavírus aí, porque você consegue chamar ela agora para fazer parte aqui conosco. É só clicar nesse aviãozinho e enviar para uma galera aí, que você vai ajudar quem está precisando de ajuda, porque nós estamos com um top especialista aqui, nós dois estamos investindo o nosso tempo e nosso conhecimento em poder ajudar as pessoas, né? E aí você fica vendo pessoas com medo, medo de vender. E aí eu falo, o dinheiro não acabou ainda. O dinheiro está parado ali, as pessoas querem consumir. Só que ele ainda não mudou de mão. E aí quem ficar esperando muito tempo não vai vender. Vai vir alguém, vai vender e você vai falar, poxa, eu podia ter resolvido o problema daquela Aham. pessoa e não resolvi, né? Com certeza. Eu acho que esse é um momento que muitas lideranças vão surgir,
né, a partir dessa mudança que está acontecendo. Então, muita gente que antes não conseguia achar um espaço, que não conseguia ser ouvida de alguma forma, vai ter uma oportunidade de ser ouvida agora. E se você estiver preparado e encarar isso como oportunidade, vai ser uma oportunidade de você poder ter atenção. Porque as pessoas estão com atenção na internet, o consumo de conteúdo na internet cresceu absurdamente. O preço de você anunciar na internet está muito mais baixo. Eu tenho feito campanhas hoje, eu costumava pagar, sei lá, R$ 6 por um lead, estou pagando 70 centavos por um lead, Do leite. né? No lead. Aham. Então, assim, puxa, está muito barata você ter a atenção das pessoas. Então, as pessoas estão muito voltadas para a espiritualidade, por exemplo, que eram coisas que, de repente, até um tempo atrás, você falar. Agora, sim, todo mundo tá focado em espiritualidade. Né? Um monte de Ai, gente dá eu vejo que. medo. Ô, Sandro, É, infelizmente, no medo e no pânico, tá todo mundo usando. E lógico, eu sou aquela que você sabe que eu trabalho com espiritualidade junto, né? Prosperidade está conectada e tal. Deviam orar sempre. Mas ao invés de orar e acreditar, ora só com medo. E tá atraindo coisa ruim. Cara, isso é complicado. Ai, Sandro, isso é muito complicado. Deixa eu só responder uma pergunta que algumas pessoas colocaram aqui que não assistiram o material ontem. Esse link tá fixado aqui, é do meu canal do Telegram que eu inaugurei ontem. Lá dentro eu tô colocando o material gravado da live anterior. Para quem for lá pro Telegram, a gente consegue mandar, tem alguns resuminhos, tem um material para vocês lá, tá? E depois, lógico, eu vou fazer um áudio, alguma coisa resumindo com o Sandro aqui, vou colocar lá também para você que está aqui. Então, assim, é um momento, Sandro, que eu creio, é a minha crença, mas as pessoas que estão aqui me acompanhando, elas acreditam muito nisso que eu acredito, sabe? Eu vejo que é um momento de transição planetária. O planeta está mudando a vibração. Os seres humanos estão aprendendo a ser mais humanos, a ter empatia, a ter compaixão, a olhar que, cara, é maravilhoso você ter dinheiro e tá tudo bem, e tem que ter dinheiro mesmo. Agora tem que ter dinheiro junto com prosperidade, que é ter o olhar para o outro. Você ter uma forma de fé que você já não julga a do outro. Ah, porque a minha igreja é melhor, porque tem que orar na minha. Cara, eu falei, gravei um vídeo semana passada, falando, a igreja hoje, as pessoas são proibidas de ir na igreja. E o que eu digo? A igreja não são tijolos e paredes. A igreja tem 2 pés e um coração. Então, quando nós entendermos que nós somos o centro que carrega o divino e nos tornarmos mais humanos dentro da nossa própria casa, dentro daqueles que nós estamos tendo que conviver, porque tem muita gente que, olha, eu trabalho também, muita gente em atendimento individual, sabe? Você vê quantos que ficam rodando o mundo porque não quer parar dentro de casa, porque tá com problema no relacionamento, e aí vive fugindo, porque não quer encarar aquilo. E aí nem ganha o dinheiro que quer ganhar lá fora, porque não para em casa para poder resolver, porque travou aquela área. Você sabe, ó, você sabe uma coisa interessante? Eu tenho estudado muito sobre a China, né, para poder tentar entender um pouco, né, o que a gente pode esperar do futuro, né, desse mundo pós-Covid, né? E uma das coisas que eu achei muito interessante, tá até sacanagem da Sara aqui, é que o número de divórcios na China aumentou absurdamente, sabia? Depois Imagina, eu falei que ó, ou o pessoal vai começar a bater no outro, ou vai divorciar, ou vai curar, vai resolver. Mas uma coisa ou outra. Imagina um homem ou uma mulher, vamos dizer, se o casal que trabalha fora fica longe só encontra à noite. Se a mulher fica em casa, o homem trabalha, ele só chega de noite. Agora imagina aquele casal que os dois estão em home office. Ah, o dia inteiro dentro de casa. É paulado o tempo todo. Por quê? Mas é verdade. Olha, eu recebo cada coisa. O fato é que nós projetamos no outro aquilo que a gente ainda não resolveu na gente. Então o povo está ficando ainda mais doente mentalmente, porque está só na televisão, ao invés de estar aqui com a gente no Instagram, está consumindo conteúdo de qualidade, mudando o mindset, querendo mudar a vida, está simplesmente acompanhando os indicadores de quantos são contaminados e quantos estão morrendo. Estão tão focados em resolver a vida deles, e aí ficam mais nervosos, e aí qualquer coisinha desse tamanho está ficando gigante, e aí estão brigando. Por quê? Porque está com medo e está agredindo o outro porque não está dando conta de lidar com o próprio medo. Por isso, quando a gente fala de prosperidade, não tem como você pensar prosperidade se você não olhar o ser de uma forma total, né? De não cuidar de cada detalhe. Com certeza. E também pensar as vulnerabilidades, né, Sandro? Hoje eu fui pegar um contato lá no grupo de palestrantes, lembrei de uma história fantástica. Eu fui buscar, estava procurando contato do Vinagre. Falei, Vinagre deu palestra comigo, com o Sandro, com a galera lá no Supercoach. Deixa eu caçar ele aqui, que deve ter. E acabou que ele nem estava lá no grupo, mas aí, na hora que eu fui buscar e cliquei, eu caí no João, que tinha feito uma coisa sobre suicídio,
E aí você tinha comentado do momento desafiador que você passou. E o mais incrível é que eu tinha acabado de gravar um áudio para a Associação do CDL aqui. Isso foi alguns minutos antes. Eu falei, gente, que incrível, cara. Eu tenho essa história, porque o Sandro já contou essa história no palco. E eu acabei de gravar um áudio de vulnerabilidade. Eu recebi um áudio eu recebi um vídeo, olha que interessante, pensando em quem tem negócios físicos, do WhatsApp, simples e poderoso, de uma fábrica de chocolate em São Paulo, que fez toneladas de chocolate contando com a Páscoa. E aí veio o Covid, e ela tá lá, não sabe o que faz, tem que demitir, e enfim. Eles, de uma forma muito simples, filmaram o processo produtivo e a mensagem do colaborador e das pessoas lá estão assim: nós nos preparamos, fizemos tantas toneladas na Páscoa para atender vocês, como sempre, há mais de 20 anos, é isso aqui com o maior carinho. Mas infelizmente veio o Covid, estamos impedidos de abrir nossas lojas e vender para você. E nós somos X funcionários, vou mostrando aqui, e nós vamos ter que ser demitidos se a gente não fizer, e nós vamos estragar, tal, tal. Meu convite a você, eu peço sua ajuda. Eu estou passando por um momento, eu sou empresário, estou passando por um momento difícil. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo, porque nós vamos vender a preço de custo. É a comunicação dele, com a audiência dele, do jeito dele. Ok, não estou julgando certo ou errado. Mas o fato é que ele falou de uma forma tão transparente que eu saí com vontade de comprar o chocolate dele. Tá entendendo? E já atribuí para vários grupos. Inclusive, quando eu vi no CDL, porque hoje, eu amanheci o dia recebendo uma mensagem no grupo de mães, que o prefeito aqui tinha até ontem um caso confirmado de Covid aqui. Na parte da tarde já tem 3 confirmados. Mas 9 horas da manhã eu pego um decreto dizendo que o prefeito da nossa cidade decretou estado de calamidade e que vai até o dia 31 de julho, fechamento de comércio de escolas. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu estou lidando com mais de 6 contratos, 2.500 pessoas, mais os familiares, mais 6 pessoas na lista de transmissão da empresa, para poder ajudar as pessoas a atravessarem o momento, tanto com informações desde a asepsia, segurança, filtrando a informação, até a questão de trabalhar eles na questão emocional. Na hora que eu tô assim, gente, aqui na cidade, pô, vai pirar, o comércio não vai dar conta. Deixa eu checar se não é fake news, porque nesse momento a gente fica complicada, né? Pedi meu esposo, que é funcionário público, checou, olhou lá e viu, realmente, ele fez isso. Eu entendo a parte política aí de decretar, da verba que vem, mas eu entendo o surto que não vai dar nas pessoas sabendo que fica até 31 de julho suspenso. E eu nem coloquei isso no grupo do CDL, que eu passei para presidente do CDL e falei, não vou falar isso não, porque eu não vou ser a pessoa que vou levar essa mensagem para lá, existe uma presidente para isso. Mas eu chequei, conversei com algum jurídico para ver se aquilo, pode ser que ele mude aquilo, mas enfim, antes da Páscoa nada volta, e tá um caos. E muitos empreendedores no Brasil, Sandro, a JP Morgan mostrou que eles não têm nem 30 dias de fluxo de caixa para sobreviver, o pequeno empreendedor. Então, assim, é muito triste eles não terem um colchão financeiro para aguentar, e a maior parte é assim. E aí, quando eu vi aquilo, eu tinha visto o vídeo, eu mandei um áudio para eles. Eles estavam preocupados, eu já sabia que o negócio não ia sair agora, mas não queria falar aqui. Eu falei, gente, em alguns momentos é bom a gente expor as nossas vulnerabilidades. Vou colocar um vídeo, talvez inspire algum de você em alguma área. E não estou dizendo que tem que ser assim, mas eu vou explicar para você que há algo que é simples, que ele fez com o vídeo dele e pode mover. Não que ele tem que falar, aqui estou difícil, vou vender. Mas ele não fez uma superprodução. Ele lá de São Paulo mandou, e isso já está em vários grupos. Eu recebi num grupo de mulheres do Rio de Janeiro. Entendeu? E aí eu contei a história que minha tia passou no mês passado. Minha tia tem uma loja de calçados, choveu uma única noite, não sei quantos milímetros, e inundou a loja dela. O próprio cartório perdeu muita documentação com aquilo. Nossa. E ela perdeu R$500 mil de sapatos. E é um estoque muito interessante, né? Ela tinha feito investimento alto ali. Ela é a minha prima que virou sócia dela. E naquele momento, eu cheguei de viagem para ir casar minha outra prima e tô vendo eles pegando na lama, sabe? É muito triste, sabe? E aí você vê que da noite pro dia você tá capitalizado, você descapitaliza da noite pro dia. E enfim, eu vi eles limpando, eles pensando em fazer uma promoção, eles lançaram, ainda lembro que eu falei, faz antes do carnaval. Aproveita o pessoal do carnaval, coloca no custo, vai ter muita gente que quer comprar. Enfim, eles mostraram, filmaram os sapatos caseiro, filmaram lá os sapatos limpando, mostraram que tem muita coisa que não estragou, que daria para aproveitar e vendeu no custo. E talvez nem faria tanto aquela venda se não tivesse feito isso. Teve fila, não tinha Covid ainda, então teve filas gigantescas da população que pensou, poxa, é um comerciante que está aqui há muito tempo. Então tem diversas formas da gente comunicar. O que eu quero trazer com essa reflexão é que todos nós passamos momentos difíceis. Eu trouxe lembrando que você passou um momento difícil, você trabalhou no banco, você... Hoje, quem vê você lá vendendo alto valor, trabalhando como grandes empreendedores, faturando múltiplos dígitos, sabe? Milhões, não entende a dificuldade que você passou. E eu queria que você contasse um pouco disso, até para inspirar quem está aí hoje num momento de caos, a entender que pode estar
tudo muito difícil, mas se você acreditar que tem uma saída e literalmente fazer o que você fez, resetar e falar, bom, o mal já tem, tá aqui. O que eu posso conseguir daqui para frente? Nós conseguimos. E aí você vê o que você tinha lá, você trouxe para uma realidade completamente diferente. Para quem estava lá de vendedor, foi literalmente ter orgulho de ser vendedor, trazer para a nossa categoria um orgulho de sermos vendedores e vender alto valor ainda, né? Isso, eu queria que você partilhasse um pouco isso, porque me inspira muito. Assim, né? Eu acabei ao longo do... Na verdade, eu passei por momentos muito difíceis e hoje eu tenho um jeito, acho que muito particular de lidar com crises, com desafios, né? Não é uma coisa que é um orgulho, não é um otimismo bobo. Eu realmente olho para essas coisas e eu enxergo coisas boas nessas coisas, né? E não é uma coisa que eu preciso forçar, mas é de mim, né? É muito natural para mim olhar as coisas e falar, cara, né? Tem igual aquele cara, tem um cara numa novela que eu vi no comercial essa semana, uma novela aí, tava falando, cara, assim, tudo que vem de bom é para melhorar. Eu tenho essa Ah, coisa. é. Eu, digo- Eu lembro dele. eu vi hoje ele falando com um Não, tudo que comercial vem aí, de falando, ruim, tudo que acontece de é, ruim é para é, melhorar. Isso. tudo que vem É. de bom é para melhorar. E É o assim, de Zizek. verdade, e de verdade, assim, eu acredito nisso, né? Acredito nisso. Essa história que você está falando que você viu lá do grupo que eu falava, né? Porque quando a primeira vez desde que eu quebrei, né? Eu falo a primeira vez porque eu quebrei 3 vezes ao longo da minha vida, né? No começo da minha carreira empreendendo, eu passei por 3 situações muito, 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 muito difíceis. Mas acho que a primeira vez foi muito difícil, né? Porque era a primeira vez, óbvio. E eu lembro que eu comecei a trabalhar, foi quando eu saí do banco, eu tinha negócios, eu já tinha investimento em empresas que eu fazia, porque eu tinha dinheiro do banco que eu pegava e investia em algumas empresas, e de repente eu perdi tudo, né? Eu falo assim, eu gosto, tem aquela história daquele, não sei se você já viu aquele personagem que tem o Joseph Klimber, que é um personagem, Sei. Nossa. que vai ter, É. é, e assim, eu passei por uma experiência meio que essa, né? Assim, cada dia que eu acordava, eu tinha uma notícia ruim, né? Então, num dia aconteceu uma. E foi muito interessante, porque eu tinha vários negócios, né? Eu tinha um negócio que eu investia, eu tinha uma empresa que eu era investidor, eu era sócio de uma empresa de sociedade de crédito, uma cooperativa de crédito, tinha outros negócios, e tudo foi ficando ruim, tudo foi quebrando, 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 quebrando. Na época, foi logo naquela mudança do Plano Real, que o governo mudou de plano para plano real e aqui veio algumas mudanças econômicas que me afetaram muito. Por exemplo, eu tinha uma sociedade de crédito que fazia desconto de duplicatas, uma factory, fazia desconto de duplicatas, esse tipo de coisa. E de repente, e a gente tinha uma carteira de clientes no Ceasa aqui no Rio. E aí, de repente, putz, o governo mudou os prazos de financiamento, que você podia comprar carro com 24 meses, o governo falou, não, agora você pode comprar com 3 meses. Eu tinha muitos clientes que eram, por exemplo, lojas revendedores de carros que ficaram sem dinheiro do dia para a noite e não tinham como me pagar, né? Então, e foram várias coisas acontecendo, acontecendo, acontecendo. Eu tinha pedido demissão, eu tive um sócio que me fugiu com o meu dinheiro, enfim. E eu Dor, né? comecei a trabalhar, tive que voltar, depois de ter um monte de coisa, eu tive que voltar a procurar um trabalho, eu fui trabalhar como vendedor, e eu achava que ia ser muito fácil para mim, porque eu achava que eu sabia vender, porque eu estava acostumado a vender dentro do banco, né? Mas eu fui descobrir que era muito diferente você vender um banco por trás de você do que você estar na rua sozinho vendendo. E eu fiquei 2 meses sem conseguir vender nada, né? E eu ia, batia, e eu não fazia nada. E eu achava que eu me esforçava, né? Eu achava que eu me esforçava, eu achava que eu fazia, enfim, que eu estava fazendo o meu melhor. E aí, até que teve um dia que eu estava muito, 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 muito mal, porque, enfim, várias coisas foram acontecendo. Eu briguei com meus pais, minha mãe tinha me prestado dinheiro, minha mãe ficava me cobrando o dinheiro que tinha me prestado, né? Eu entrava no ônibus, Rafael, eu chorava, né? Eu chorava para andar de ônibus, porque eu estava muito acostumado com meus carros. Eu não tinha um carro, eu tinha vários carros. Entendeu? Então, eu emprestava meus carros para meus amigos. Eu tinha vários telefones celulares que eram carros. Então, eu chorava quando eu estava no ônibus. Quando eu me vi tendo que andar de ônibus, eu chorava, né? É, e assim, então, eu fui entrando num estado muito depressivo, vamos dizer assim.
E aí um dia realmente eu comecei a pensar em querer me matar, me jogar na frente assim, né, um dia eu comecei a pensar, na verdade um dia eu estava numa estação de trem na Central do Brasil, eu não tinha mais cliente para ligar, para vender nem nada, e eu comecei a pensar realmente que eu queria me matar ali, naquele dia. E eu falo assim, que um pensamento que me salvou foi que eu parei assim na estação de trem, eu comecei a esperar o trem chegar, e eu falava assim, cara, o trem vai chegar ali, eu vou deixar ele chegar pertinho, vamos jogar, porque eu não quero me machucar, eu preciso morrer de uma vez, né? Porque eu não quero ficar aleijado, eu preciso morrer. Então eu vou deixar o trem chegar bem pertinho, assim, para poder não ter como escapar. E eu fiquei esperando o trem chegar e olhando o trem chegar, e uma coisa muito louca aconteceu, porque assim, né? Eu meio que comecei a ter um diálogo interno, tipo assim, cara, por que que você vai se matar? Não, vamos matar porque eu já não tenho mais nada a perder. Então, e aí eu comecei a enumerar as coisas que eu tinha perdido. Eu comecei a pensar, bom, eu perdi meu carro, eu perdi minha empresa, eu perdi esse negócio. Eu comecei a enumerar, eu comecei a tentar olhar para saber se tinha alguma salvação na minha vida. Então eu ficava assim, tentando achar, será que tem alguma coisa que vale a pena pela qual, né, e eu olhava assim, eu não via. Para mim, tudo que eu pensava, eu só pensava em que eu tinha perdido, que eu era muito ruim, que eu era um merda, porque eu tinha estragado tudo. Então, era uma coisa muito forte para mim, porque a minha perspectiva era assim, poxa, eu saí de uma situação, morar na favela, com 15 anos de idade eu consegui trabalhar num banco, fui muito bem sucedido, né? Fui trabalhar na diretoria de um banco muito novo, fui o gerente mais novo do banco no Brasil na época, consegui me tornar investidor, fazer um monte de coisa, e de repente eu estraguei e perdi tudo. Então, assim, eu não me perdoava por aquilo. Né? Eu não me perdoava por ter estragado tudo. E eu não via assim, e para mim, na minha cabeça, eu tinha estragado a grande chance da minha vida. Né? Eu não via um jeito de sair daquela situação. Era assim que eu me via naquele momento. E eu comecei a pensar, porque eu tentava. A minha esperança era vender. Eu vendia um curso de inglês que vinha numa maleta, vendia de porta em porta. Na verdade, vendia em escritórios, eu batia nos escritórios, nos bancos do centro da cidade vender. E eu não conseguia vender. Né? Eu passei 2 meses sem vender nada, já não tinha dinheiro para comer mais, pra você ter uma ideia. Né? Eu pegava. Minha mãe estava me emprestando dinheiro para eu poder pagar passagem para ir trabalhar e eu não tinha coragem de pedir dinheiro para comer para ela. Né? Então eu ia sem comer, eu pegava meu dinheiro para passagem, para ir para visitar cliente. Eu não comia durante o dia, só jantava à noite. E aquilo era muito ruim. Então, quando eu comecei a pensar essas coisas todas, eu pensava assim, cara, eu cheguei no fundo do poço. Eu consegui literalmente perder tudo. Tudo, 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 tudo. Na minha cabeça era isso, eu perdi tudo. Eu cheguei no fundo do poço, cheguei no fundo do poço. E quando eu comecei a visualizar essa ideia, essa imagem, né? Eu visualizava eu em um poço e eu lá no fundo do poço. E eu comecei a pensar essa coisa assim de tipo, putz, cara, o que pode piorar? Né? Porque se você tá a ponto de se matar, é porque não existe mais, não existe esperança, né? Não existe esperança. Não existe, né? Não tem o que lá. E de repente eu me dei conta de uma coisa, porque quando eu comecei a imaginar o fundo do poço, eu comecei a imaginar assim, o que pode piorar? E eu imaginei assim, pode piorar porque o poço pode encher de água, pode chover e o poço enche de água, né? Em vez de morrer porque eu tô ali com fome, eu morro afogado porque tá enchendo de água. Mas eu pensei também assim, ao mesmo tempo, cara, mas se eu sou um merda, a merda boia, entendeu? Então eu não vou ficar afogado, eu vou boiar nessa água. E assim, é um papo meio de maluco, né? Mas foi exatamente o que passou na minha cabeça na hora, porque eu comecei a imaginar boiando naquele poço e de alguma forma eu saindo. Mas essa visualização me deu assim, um insight que foi talvez um dos insights mais poderosos da minha vida até hoje. Porque eu entendi por que as coisas não funcionavam na minha vida. Né? Eu entendi por que eu não dava certo na minha vida, por que eu não conseguia vender mais. Né? É, e eu entendi que eu acabei percebendo. Que todas as vezes que eu tentava vender para um cliente, todas as vezes que eu ia num cliente tentar vender lá o meu produto, eu fazia tudo certo. Tipo assim, eu cumpria a tabela. O que é cumprir tabela? Eu aprendi a fazer um script e eu segui o script. Né? Só que assim, quando o cliente falava para mim assim, vou pensar, ou não quero, ou qualquer coisa do gênero, eu me recolhia. Né? Eu não tinha energia, não tinha força, Ele sabe? trazia Para mim, tipo objeção, assim, você não quebrava a objeção dele naquele momento, você só puxava. eu não quebrava. Eu até tentava argumentar, mas é diferente. Por isso que eu falo, o que eu falei agora, Rafaela, que assim, às vezes a gente acha que a gente faz o nosso melhor, né? E a gente diz para as pessoas e até para nós mesmos que a gente faz o nosso melhor, mas a gente não está fazendo o nosso melhor, entendeu? Então, assim,
Porque a gente pode fazer muita coisa e a gente não faz o nosso melhor. A gente se engana que faz o nosso melhor. E eu me enganava que eu fazia o meu melhor. Né? Por quê? Porque eu fazia o que me disseram para fazer. E não funcionava, e eu falava assim, poxa, não funcionou. Então eu tinha a desculpa perfeita. Nossa, eu fiz tudo que me ensinaram, mas não funcionou. Eu tinha a história perfeita para contar. E eu Sim. comecei a. Né, e com essa E é história mais fácil para qualquer pessoa na situação assim, né? Porque você tira de você a responsabilidade e joga para qualquer outro, né? Eu fiz o que o outro ensinou, né? Entendeu? Eu fiz assim. E na minha cabeça, tipo, eu nem culpava A, B ou C, eu me culpava a mim. Sabe? Não era, eu me culpava a minha. Eu tinha pena de mim. Entendeu? Eu culpava assim, a minha incapacidade. Porque assim, eu não conseguia nem culpar o outro. Porque eu te falava, isso para mim era pior. Por quê? Porque se você conseguir culpar o outro, acho que me dava algum alívio. Mas nem isso eu conseguia fazer, porque eu não vendia, e eu tinha um cara que era meu vizinho e vendia. Então eu não tinha como culpar, eu não tinha como falar assim, cara, o meu mercado é ruim. Porque o cara era meu vizinho, ele vendia. Porque eu ia nos mesmos lugares que ele vendia, eu não vendia. Então aquilo para mim era pior ainda, porque assim, eu não podia nem falar assim, cara, o produto não funciona, sabe? Eu não tinha desculpa para dar, eu não tinha como fugir da realidade. A realidade se impunha para mim de uma maneira muito cruel. Uhum. Então, por isso que aquilo para mim, eu comecei aquilo voltar para mim, né? Falar assim, cara, eu sou realmente um merda, eu sou incompetente, porque não é possível. Tem um cara do meu lado que não tem um terço da minha experiência e tem resultado, e eu não tenho. Entendendo? Uhum. E assim, eu nem mesmo sei o que eu tô fazendo. Então, não tinha. Por isso que eu cheguei nesse ponto de falar assim, cara, eu preciso me matar porque eu não tenho esperança para mim. Não tem esperança para mim. Né? Uhum. Eu não tenho. Eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Mas quando eu falo essa coisa assim, não, cara, quando eu comecei a pensar que eu já tinha perdido tudo, né? Quando eu comecei a fazer esse check na minha cabeça, tipo assim, não, eu realmente perdi tudo, eu entendi que eu não tinha perdido tudo ainda. Eu entendi que eu, na verdade, eu ainda, o que eu estava protegendo alguma coisa. Eu entendi que eu tinha um ego, entendeu? Que me deixava numa situação em que, quando um cliente falava para mim que vou pensar, eu eu não tinha energia, eu não tinha força, porque eu não que é como se eu tivesse, não sei se eu consigo explicar isso, mas assim, é como se eu estivesse tentando esconder daquelas pessoas que eu estava quebrado. Eu não queria que ninguém soubesse que estava quebrado. Eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha fracassado, entendeu? Então, ao mesmo tempo em que eu ia para os clientes e eu aparentemente me vestia bem e falava bem, eu não conseguia, sabe, lidar quando, quando ele falava assim, ah, vou pensar, sabe, eu não conseguia. Eu Uhum. ficava, eu achava que se eu falasse aquilo, ele ia descobrir que eu estava quebrado, Entendi. Você ia dar uma beirada, se entendeu? ficasse mais tempo na beirada para ele descobrir. E eu achava que E ele é uma as pessoas situação que muita gente está vivendo hoje. É muito bom você trazer essa narrativa. Porque já tem algumas pessoas que estão passando algum momento apertado, e não, independente de Covid, que já vem de alguns momentos assim, e que pode literalmente embaralhar as cartas de novo, pegando a esperança de toda essa volta por cima que você fez, né? por isso que eu falo assim, porque quando eu saí daquele dia, foi parecido que eu imagino assim, quando Paulo fala que Jesus desceu na frente dele, foi meio que isso na minha cabeça, entendeu? Porque foi uma coisa tão poderosa para mim, tão poderosa, que eu saí daquela estação de trem, eu voltei pro escritório, eu virei uma outra pessoa, entendeu? Como os falar de Deus, eu virei uma outra pessoa de uma hora para outra. Então, naquele dia eu cheguei, liguei para um cliente, eu marquei, eu fiz uma venda, naquele mês eu fiz 20 vendas. Então, assim, você imagina uma pessoa que passa 2 meses e não faz nenhuma venda, no mês faz 20. Tá entendendo? Usando as mesmas técnicas, usando as mesmas ferramentas, E é sabe? Não isso que o mudou pessoal nada. está perguntando aqui. Como é que você pode mudar isso? Conta para eles. Já teve umas 2 ou 3 pessoas que falaram isso. Como é que muda esse mindset? Está no momento que não está vendendo, está no momento que tá tudo ruim e tá pensando literalmente numa situação, talvez não em tirar a vida, mas tipo, eu sou um merda e faz essa virada. Como foi esse momento aí que você sentiu Jesus descendo, você sentiu o próprio Paulo aí? Qual foi a virada de chave ali dentro para contribuir com eles? Ou se você tiver Cara, 2, 3 passos para eles movimentarem, seria legal. não, cara, olha só, eu acho que a primeira virada de chave que você tem que dar é você. Primeiro essa coisa de você achar que você é um merda, de você achar que você, sabe, não tá. Entendeu? É a primeira coisa, é você entender que não existe isso, né? Não existe um fracasso. Fracasso, sucesso são eventos. São eventos que acontecem. Não é uma pessoa que você é. Você não é uma pessoa fracassada. Assim como eu também não acho que você é uma pessoa super bem-sucedida. Eu acho que você não é nunca nada.
né? Você é só você. E as coisas que acontecem com você são eventos que, alguns eventos são bons, outros eventos são ruins, e em alguns momentos os eventos podem tipo, te colocar numa situação melhor, numa situação pior, mas de verdade, Uhum, isso é uma coisa. Segundo, que eu acho assim, a gente tem que sempre achar um porquê, né? Eu acho que uhum. quando você tem um porquê, o porquê ele ajuda você a entender um pouco, a te dar um pouco de energia. E algumas pessoas, tem dois tipos de porquê. Tem algumas pessoas que o porquê delas é um lugar onde elas querem chegar. É uma coisa que elas querem chegar, é um ponto onde elas querem chegar, é um tipo de resultado que elas querem ter, né? Às vezes o porquê delas está, esse lugar onde ela quer chegar tem a ver com a família, com o filho, com alguma coisa, mas é uma coisa que chegar. Agora, para outras pessoas, e eu sou essas pessoas, o porquê para mim não é um lugar onde eu quero chegar, é um lugar para onde eu não quero voltar, entendeu? Entendi. É um lugar onde eu não quero voltar. Eu não quero voltar para aquele lugar, entendeu? Porque É porque um se atrai pelo prazer, que é onde quer chegar, e o outro é o medo da dor. É o prazer e a dor que o cérebro tem dúvida. entendeu? Então, você não É quer voltar assim, a sentir aquela dor e não quer voltar no momento desafiador que você passou, né? é. Eu acordava de manhã na minha janela, eu olhava na minha janela, Rafa, e eu via um bueiro e um monte de rato passando. Eu lembro que um dia eu contei 16 ratos passando embaixo da minha janela. E eu Ah, falava assim, você cara, contou. como é que eu vou ter um dia que eu vou olhar para uma janela e eu vou ver uma outra vista? Porque eu só quero olhar para uma janela e ver uma vista diferente. Então, tá entendendo? Então, assim, isso para mim era muito forte. A missão da minha vida era mudar aquela vista daquela janela. Eu queria olhar para uma outra janela. Entendeu? Então, toda a minha. O que eu me tornei nasceu disso. Entendeu? Eu não tenho vergonha de falar. Nasceu disso. Eu não queria olhar para aquela janela. Entendeu? Eu queria ter uma vista diferente. Eu não entendia por que, que umas pessoas tinham uma vista diferente da minha. Por que, que eu tinha que olhar para o porra do rato passando no bueiro. Entendeu? Eu falei assim, cara, não é possível que não tenha um jeito, né? Não é possível que não tenha uma forma, um jeito de fazer. Então a busca da minha vida era essa busca de eu poder sair de um lugar. Eu não quero ver essa vida. Eu quero uma outra vida para mim. Entendeu? Uhum. Era um pouco disso. E eu nunca fiz questão de ser multimilionário, entendeu? De ser, porra, a pessoa mais. Não era uma coisa para mim, mas uma coisa para mim é assim: eu quero me superar, eu quero ser, sabe? Eu quero ter uma outra vista para mim, eu quero eu poder olhar em outra coisa. Eu não estou olhando para o que o outro amiguinho faz, para o que o outro vai lá e fica, entendeu? Enfim, eu acho que muitas vezes as pessoas sofrem muito porque se comparam muito, porque olham muito para o outro e elas acabam o tempo inteiro, elas conquistam muitas coisas, mas elas não dão valor às coisas que elas conquistam. E é muito fácil você cair nesse tipo de armadilha, porque você está lá tá fazendo alguma coisa. A pessoa que é empreendedora, ela é por natureza uma pessoa que ela tem um alto desempenho. Porque empreendedor é uma pessoa que ele vai lá, que ele faz, acontece. E é muito fácil você ter uma meta e você vai lá e você consegue um resultado e você pula pro próximo. Cara, qual é a próxima coisa que eu quero? Qual é o próximo É. resultado que eu quero? Nunca fica satisfeito. Aí sempre tem algo a mais para satisfazer aquele desejo. Que, na verdade, eu É, falo que é do ego. Não é da nossa essência em si, não é cumprindo o que nossa alma veio cumprir. Eu falo muito, sabe, Sandro, para os profissionais de desenvolvimento humano, sejam psicólogos, sejam terapeutas, sejam coaches. Todo mundo quer salvar o mundo, eu vim aqui, eu vou mudar o mundo, hashtag muda mundo, e por aí vai. Mas ninguém muda o mundo do outro enquanto não aceita e muda teu próprio mundo. Não adianta. Nós viemos nesse planeta para primeiro curar a nós mesmos e fazer a nossa revolução interna, escolher a vista da janela que a gente quer ver, do que o que eu quero oferecer, o status que eu quero, a grama do outro, né? é, Aqui no Instagram, deixa eu falar uma coisa, que agora eu tô acompanhando o tempo aqui, porque infelizmente esse bonito, ele avisa quando tá com 28 segundos, a gente corta o assunto e fala, pelo amor de Deus, acabou a live, né? tá tranquilo. Então, quem chegou aqui agora, clica nesse aviãozinho, manda pro pessoal, porque daqui a pouco sai do ar. E quem quer continuar assistindo o conteúdo e ver o conteúdo de ontem, clica no link do Instagram aqui, do Telegram, que lá no canal vai ser bem-vindo. Eu queria, Sandro, que você deixasse para eles quais são as dicas para quem hoje não está vendendo, se é serviço, seja um contador, igual eu vi que chegou nele, ele que é contador, seja um coach, seja um profissional de desenvolvimento humano, como uma pessoa que trabalha com marcas, né? E talvez não tenha aquela marca, né? Que eu falei para eles hoje na COP. Quem nasceu para ser garoto não chega a Copenhague, né? Porque da questão que você fala, eu achei muito legal falar de cliente ideal, da pessoa ter a consciência daquele cliente ideal, para quem ela vende, como é que ela está comunicando com aquele cliente que vende. Então, eu queria que dica você deixa para essa pessoa que quer realmente trabalhar com alto valor, hoje talvez não trabalha, mas tem vontade de trabalhar, ou que quer pelo menos vender, que está hoje sem cliente nenhum, está passando aquele momento que você estava lá atrás. Quais seriam 2 ou 3 top dicas para essa pessoa entrar em movimento já e começar a vender?
Olha, Rafa, primeira coisa que eu falaria, tá? Dobra o esforço, né? Pensa, dobra o esforço. Primeira coisa que eu falo, assim, dobra o esforço. Ah, as coisas não são... Porque você é capaz de fazer muito mais, né? Então, assim, primeira coisa, dobra o esforço. Muita gente, às vezes, está nesse momento, muita gente, como você falou no começo, está parada, está com medo, está em dúvida. Cara, está em dúvida, faz aquilo que você faz 2 vezes mais, entendeu? Então, assim, faz aquilo que você faz, dobra o esforço. É muito difícil você não vencer quando você dobra o esforço. Muito difícil você não vencer quando você dobra o esforço. E é impressionante o que você consegue quando você dobra o seu esforço. Porque muitas vezes você acha que está fazendo o seu máximo, você dá um respiro, você dobra o esforço. Coisas incríveis acontecem quando você dobra o esforço. Tá? Coisas incríveis Às acontecem. vezes é só esse respiro que você falou que precisa para ser o combustível ali para tudo rodar, né? Dobra o esforço, perfeito. Com certeza. Dobra o esforço, cara, tá? Dobra o esforço. Não perde tempo se lamentando, não perde tempo, sabe, reclamando, sei lá, enfim, se sentindo pena de porque as coisas não são como são. Apenas dobra o esforço, entendeu? Apenas dobra o esforço que você está fazendo. E transforma isso no novo normal. Isso vira o seu novo normal. É assim que atletas de alto desempenho ganham campeonatos. Eles não ganham campeonatos cumprindo tabela ou sendo, sabe, mais ou menos. Porque até agora, se as coisas estão mais estão o máximo que vai acontecer é que as coisas agora estão mais difíceis. Se elas estão mais difíceis, você pode dobrar, ser 2 vezes melhor e elas vão estar normais de novo. Então depende de você sempre fazer isso, né? Exatamente. Segunda coisa que eu queria falar, tem 2 coisas nesse ponto que é muito forte para mim, é você olhar as coisas e você buscar tudo que você foca expande, né? Então começa a olhar sobre ideias, sobre soluções, sobre como que você resolve os problemas e sem de uma sai de uma situação que você é reativo, que você é apático, sabe? Sai desse lugar de ficar assim recebendo porrada, esperando o que vai acontecer, sabe? Acho que tem que sair dessa posição de esperar. A gente tem que ir para uma posição de enfrentar, de fazer, de mudar, de se adaptar, de buscar outras coisas, de olhar, de focar. Botar a Porque cara de ser ontem, protagonista, né? Começar a escrever o que eu quero escrever a partir disso, né? assim, ó, eu tenho uma das empresas que a gente tem, é uma empresa de serviço, a gente perdeu em 2 semanas quase R$ 1 milhão de contratos, tá? Por conta dessa confusão toda. E assim, putz, começou a acontecer, a gente começou a ver, resolvendo esse plano de contrato. Eu peguei outro dia e comecei a olhar, falei assim, cara, o que estão fazendo no mundo inteiro, empresas como a minha? O que fizeram no mundo inteiro? Porque alguém achou uma solução para isso, porque isso não está acontecendo só comigo, ainda mais uma solução dessa. Aí eu comecei a estudar, eu comecei a entrar em sites de tudo que é empresa desse setor no mundo inteiro. Né? E fui pesquisar, falei, cara, o que fizeram? Alguém fez alguma coisa sobre isso? Alguém encontrou saídas, ideias para resolver isso? E aí foi muito interessante, porque eu comecei a encontrar a ter umas ideias, ver algumas coisas que foram acontecendo. E aí teve uma coisa que foi bem legal. Você sabe que eu estava olhando e, de repente, uma das coisas que eu vi que aconteceu na China foi que empresas de limpeza começaram a criar serviços de biossegurança, botar aquele pessoal fazendo desinfecção de locais e tal. Eu falei, pô, interessante isso. E eu comecei a olhar aquilo, comecei a pesquisar aquilo sobre as empresas no mundo, e aí, de repente, isso foi de manhã, e quando foi na hora do almoço, eu fui almoçar e eu estava vendo o jornal na hora do almoço. Na hora do almoço me aparece uma empresa de Goiás fazendo isso. Eu falei, olha que coisa interessante. E para você ver, né? Eu jamais teria visto isso se eu não tivesse focado na solução ao invés de estar focando no problema. Entendeu? Eu poderia ter visto tudo isso e isso ter passado para mim. Então, assim, quando você coloca foco nas coisas, mágicas acontecem, milagres acontecem na sua vida quando você coloca foco nas coisas. Porque eu não sei se é Deus, se é o universo, o que você acredita, mas a coisa chega para você, entendeu? Chega. Mas você precisa se colocar a serviço disso. Porque se você tiver fechado, com medo, paralisado, essas coisas não vão chegar para você, não vão invadir, não vão entrar em você. Você tem que se colocar a serviço, se colocar à disposição. E uma Porque é terceira só coisa que assim eu que queria falar. reverbera, né, Sandra? É só assim que reverbera e a gente entra em ação e vira um só com essa Isso. solução. E aí, se você fica focando naquela coisa ruim, você não vai sair do lugar, fica descoitado e aí não adianta, né? Muito bom, muito bom. Terceira coisa que eu quero te falar, que é uma coisa que eu aprendi com uma empresa bilionária, né? Eu em 2008, na crise econômica, fiz um trabalho, fiz uma consultoria para uma empresa de gás, para a White Martins, uma empresa que hoje já faturou uns 5 bilhões de reais de faturamento. E naquela época, eu fui para uma reunião com eles, e uma reunião em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu lembro que eu passei naquela estrada de Campinas e tinha uma indústria que tinham 3 mil pessoas desempregadas na fila para poder serem demitidas.
A indústria inteira, o mundo inteiro, porque foi aquela crise subprime nos Estados Unidos, né? Então, crise no mundo inteiro, o mundo tava se acabando. E eu fui para uma reunião na White e o vice-presidente, na verdade, é a pessoa que manda na empresa no Brasil, né? Ele virou e falou assim, olha, a gente tem que sair da crise, a gente precisa fazer caixa, não sei quantos milhões de reais esse ano ainda, no final de 2008, e precisamos crescer 20% no ano que vem. E todo mundo falou para ele assim, cara, você é maluco, como é que vai crescer? Porque a gente vende gás, quer dizer, gás é uma commodity, né? Qualquer um vende gás, não existe um gás melhor que o outro, tudo é gás. A gente vende gás, né? E tá todo mundo produzindo menos, consumindo menos, nossos clientes estão quebrando, o mundo está caindo aos pedaços, né? E ele falou assim, a solução é o seguinte, a gente tem que aumentar o preço e reduzir o prazo. E todo mundo falava assim, cara, pô, é impossível. Como é que você aumenta o preço no momento em que está todo mundo com menos dinheiro, comprando menos, vendendo não sei o quê? E todo mundo começou a falar, isso era uma conferência, e um monte de gente começou a falar, e ele falou assim, gente, faz o que eu tô falando, vamos fazer o que eu estou falando, porque assim, primeiro que eu sei o que eu estou dizendo, e segundo, que a gente só tem esta solução. Vocês não estão entendendo? Não existe uma outra solução, porque a outra solução é mandar metade do pessoal embora. Não tem outra solução. Então, assim, é o que eu falo para você, eu não quero voltar para aquele lugar, entendeu? Então ele falou assim, cara, eu não quero perder, eu quero ir para frente, eu não quero ir para trás. Como é que eu faço para frente? A pergunta é essa, como é que eu resolvo? Não é dizer que não dá para fazer, como que eu faço para fazer isso? E foi muito louco, porque todo mundo falava assim, a gente vai perder cliente, a gente não vai conseguir. E a gente não só conseguiu fazer aquilo, conseguimos crescer no ano seguinte, entendeu? E uma coisa que eu aprendi com ele, fazendo aquilo tudo, eu aprendi que líderes lideram, entendeu? Que líderes lideram. E assim, por exemplo, né? porque uma coisa que eu comecei, que foi muito louca de acontecer, Rafa, foi que assim, a gente começou a aumentar os preços e todo mundo falava que os concorrentes iriam ganhar os nossos clientes porque a gente estava aumentando o preço. Vocês vão aumentar o preço? Os clientes vão para o concorrente. Mas na verdade, sabe o que aconteceu? Os concorrentes começaram a imitar a gente e começaram a aumentar o preço também. E os clientes começaram a aumentar o preço também, entendeu? E a gente começou, e na hora que começaram a aumentar os preços, quem não conseguia fazer isso, a gente ia em cada cliente e a gente criou um serviço onde a gente ia em cada cliente, a gente descobria como cada cliente podia fazer mais dinheiro, entendeu? E o cliente fazia mais dinheiro para ele e mais dinheiro para a gente. E assim, a gente criou vários projetos, e foram várias ideias, e a gente passou por aquele negócio, a gente conseguiu aumentar o preço, a gente conseguiu crescer 20% ao ano e conseguiu não perder nenhum cliente, entendendo? E era muito louco, porque assim, toda vez que eu olhava o que a gente estava fazendo, eu lembrava do dia que as pessoas falavam, é impossível, não tem como fazer isso, entendeu? Eu falei, cara, é impossível até que alguém faz. É impossível que alguém faz. Quando você fala que uma coisa é impossível, você fechou todas as portas de tornar aquilo Você bloqueia a sua mente tem o potencial de atravessar e superar, né? Então a pergunta que você tem que fazer é assim, cara, como que eu faço isso? Né? Essa é uma pergunta mágica. Como que eu posso fazer isso? Como que eu torno isso uma realidade? E quando você faz esse tipo de pergunta, você se abre para essas respostas, coisas mágicas acontecem. E é isso que eu queria te falar, né? Líderes lideram. E quando se a gente está aqui, a gente, e para todo mundo que está no marketing, para todo mundo que tem audiência, para todo mundo que está fazendo esse trabalho, esse é o momento de você assumir uma liderança. Entendeu? Esse é o momento de você assumir uma liderança. Levantar a bandeira do seu movimento, né, Sandra? Essa é a hora da gente mostrar a bandeira. Essa é a hora de você assumir uma liderança, né? Não é uma hora de você ficar, sabe, com medo. Eu falo para líderes, assim, eu treino líderes, as pessoas que estão comigo, que estão na minha audiência, que estão na minha mentoria, no meu mastermind, os meus clientes, eu falo assim, eu estou num negócio de lidar com líderes, né? Eu nem perco meu tempo com aquelas pessoas que estão ali que não querem fazer, que não estão nada. Eu estou buscando as pessoas que estão querendo fazer para que elas possam fazer da melhor, tá? Porque eu acredito que são momentos como esse que líderes lideram, que líderes que fazem a diferença, que eles que carregam a humanidade para frente, que eles que carregam, que fazem com que as mudanças de verdade aconteçam. Porque se não tivesse um monte de gente agora fazendo live no Instagram, fazendo coisas, né? O que ia ser das outras pessoas? Se não tivessem essas pessoas fazendo live, vendendo mentoria, vendendo seus serviços, sabe? Ignorando a crise, né? Fala assim, cara, beleza, o mundo está em crise. Eu decidi que eu não quero participar dessa crise. Eu olhei. Estou sabendo, já me contaram, está em crise, mas muito obrigada, não vou participar. Eu achei que eu não quis, não gostei, achei que não estou a fim de participar dessa, vou passar essa para frente. Essa vou passar para frente, não tô a fim de participar dessa, deixa para quem quiser, entendeu? Entendeu? Não tem tempo para isso.
Entendeu? Não E tenho esse é tempo. o É convite isso que a aí. gente quer deixar para você que está aí conosco. Quando começar a falar com você, que sim, gente, é mundial, vai vir uma crise, mas por favor, deixa ela passar. Para você que está aí, não se inscreveu ainda no Telegram, inscreve. Eu quero um desafio para vocês aqui. Eu estou fazendo todos os dias, estou achando maravilhoso. É uma forma de nós podermos conhecer você que está aqui, né? Da gente poder ter esse olhar para você que está aqui. E da mesma forma de poder divulgar vocês. Eu vou fazer uma pose, eu e o Sandro, você vai bater um print. Vai colocar lá no seu stories, vai me marcar @Sandro San. Quem ainda não segue o Sandro, começa a seguir o Sandro San. Sandro faz um trabalho maravilhoso, um dos meus mentores, sabe? Um amigo particular, sim, para a vida, né? Eu falo que quem te ajuda para a vida, vira importante. E quando é uma pessoa importante, a gente traz para dentro, né? Que esse é o conceito de importar, trazer para dentro. Quando você Isso traz para aí. dentro, já era. Então, eu queria que você tivesse te honrar, te agradecer, te dizer que você veio aqui para dentro há alguns anos da minha vida e já mora aqui. Mora sem pagar aluguel. Vou bater o meu print aqui, quero que vocês batam o print aqui da gente, ó. E marca a gente lá no Stories que nós vamos repostar aí. A nossa audiência vai conhecer um pouco mais de vocês. Eu tenho meu canal Telegram, o Sandro também tem. Nós trabalhamos aí com pessoas que querem realmente liderar um movimento, pessoas que querem fazer diferença. Foi através do Sandro que eu consegui levantar minha bandeira. Eu lembro que eu usei essa expressão. Poxa vida, eu peguei minha bandeira, Sandro. Eu sou a mulher que está aqui nesse planeta para ajudar as mulheres a reprogramarem a mente delas para sucesso e prosperidade. As suas mulheres que quer uma mulher ajudando a outra, que uma mulher pega na mão da outra e ó, embora dominar o mundo. E esse movimento eu comecei a fazer lá com o Sandro. E cada um de nós, gente, é uma coisa que eu quero deixar essa mentalidade para vocês aí nesses últimos minutos. O universo é abundante, tem muito para todos nós. Se você fica aí preocupado, ai meu Deus, eu não vou falar com fulano, não, o meu concorrente que está ali do lado vai fazer isso, como ele falou do cliente lá da White Martins. Se ele ficasse preocupado com o que o outro vai fazer, ou olhasse com esse olhar de escassez, não tinha saído e liderado o movimento que os outros copiaram depois. Como fez o próprio cantor sertanejo esse final de semana, eu, Gustavo Lima, que eu já olhei hoje, já tem 7 outras lives no mesmo estilo, ele já marcou no dia 11. Foi lá o cara, todo mundo tá na live, o cara fez um teleton investindo em agora do desenvolvimento humano, fazendo lá aquele processo da live, aquele processo todo. Eu tive um colega que no meio desse monte de coisa, Sandro, fez ontem 1.300.000, mais os boletos, não sei o que, 3 milhões. E aí o povo acha que não tem dinheiro. Falando em alto valor, eu estava no movimento com o Vitor, o Vitinho, né? E no evento, que ia ser ao vivo, ele fez ele online. Entraram 30 novos membros ali em 3 dias. Gente, se você contar a conta básica, é no mínimo 500 mil. O dinheiro existe, ele só está mudando de mão. O que eu quero convidar você é saber se você quer fazer parte dessas pessoas que ajudam realmente as pessoas para ter o mérito desse dinheiro entrar na sua mão. Porque o dinheiro é uma energia, é serviço da vida. Se você resolve o problema de alguém, tá cheio de gente com problema, como o Sandro trouxe aqui, querendo a sua ajuda. Então, por favor, venda muito, porque é a forma de você ajudar melhor o seu cliente. Mais uma vez, obrigada, viu, Sandro? Obrigado você pelo convite, meu amor. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Fico muito feliz de ver o seu crescimento, vendo, enfim, outras mulheres, pessoas tendo oportunidade de ter acesso a você, ao que você fala. Você é uma pessoa que veio para brilhar, que tem uma energia, que contagia, enfim. E você sabe que eu amo você, né? Eu também, ó, para sempre. Beijo. Beijo no seu coração para todos. Depois eu passo a live para você também, tá? E para Tá você que está bom. aqui, quer assistir essa live depois de novo e ver lá no grupo do Telegram, a gente está disponibilizando, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Tchau, galera. Um abraço.